nossas vidas, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler os versículos 18 e 19. Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro sobre esta terra, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, pedindo ao Senhor que na Tua infinita misericórdia venha nos socorrer neste lugar, através do envio da Tua palavra, falando aos nossos corações. Senhor, ajuda-nos a entender este assunto tão importante para a edificação do Teu povo. Abre o nosso entendimento, dá-nos espírito de revelação, de sabedoria, através da unção do Teu Espírito. Senhor, nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito venha intervir de maneira gloriosa nesta reunião, para que saímos deste lugar edificados pelo mover da Tua palavra sobre nós. Grande e supremo Pastor, vem nos conduzir nesta hora. Nós te pedimos, no eterno nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, vamos estudar sobre o Rei. Como disse a vocês, desde a primeira palavra, aqui no Monte Hermon, nosso Senhor e os seus discípulos para julgar de maneira específica, porque ali estão as nascentes do Jordão. Isso é para nós a revelação das nascentes, o fluir da revelação dos fundamentos de toda a teologia apostólica. E nós vemos aqui 4 deles: Cristo, a Igreja, a cruz e o Filho. Deixe-me ler com vocês, para introduzir o assunto do Rei, falar um pouquinho sobre a cruz. Versículo 24. A seguir, nosso Senhor diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perderá. E todo aquele que perder sua vida, por causa da minha, achará. Pelo que aproveita o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que se dará ao homem em troca de sua alma? Aqui está a porção relativa ao reino e à cruz. Por quê? O caminho da cruz é o caminho do reino. Nunca vamos conhecer o reino sem o caminho da cruz. E o que é a cruz? Biblicamente, nós vamos ver a cruz em 3 aspectos. Primeiro, a cruz como princípio eterno em Deus. Isto é, nos seus movimentos para com o homem, Deus sempre foi governado pelo princípio da cruz. Desde o Antigo Testamento, nós vamos ver este princípio da cruz de Deus. A maneira como ele tratou cada um dos seus céus no Antigo Testamento, desde os patriarcas. Deus colocou o princípio da cruz. A começar com Adão, quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ali Deus estabeleceu o princípio da cruz.
comer da árvore da vida era o propósito de Deus, não? Ele poderia desfrutar daqueles frutos. Porém, Deus colocou ali também o princípio da cruz, onde ele deveria negar sua vontade. Então ali estava algo que Deus disse: esta não comereis, não tocareis. Aqui está o início do princípio da cruz. Então, meus irmãos, isso é a cruz como princípio eterno de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos conhecer a cruz do Gólgota, a cruz na qual o Senhor Jesus, o nosso Salvador, morreu por nós. Aquela foi a sua cruz. Nessa cruz, ele entregou toda a sua vida. Mas há um terceiro aspecto da cruz, que é o caminho da cruz, é o viver a vida de cruz. E aqui nesses textos, como também em outros textos que nós lemos aqui, veremos com toda clareza na palavra de Deus. E este é o princípio para nós, o caminho da cruz. Infelizmente, muitos desconhecem este estudo. Muitos não entendem os tratamentos de Deus, suas providências, a maneira como Deus fala, a maneira como Deus revela, a maneira como Deus trata conosco. É necessário, irmãos, nós sabemos o que é o caminho da cruz, porque se não sabemos o que é o caminho da cruz, nós jamais saberemos o que é o reino. E aqueles que entendem o caminho da cruz, eles passam a viver uma vida de maior gratidão, de maior adoração. Eles conseguem entender como todas as coisas cooperam de maneira perfeita para que o supremo propósito de Deus seja alcançado em nossa vida. Então, veja, o caminho da cruz é uma vida, é a vida do cristão. Paulo, ele tratou disso com muita propriedade. Ele chega a dizer que ele levava no seu corpo as marcas de Cristo. Isso tem a ver com a cruz. Ele disse assim aos Gálatas: longe de mim gloriar em outra coisa, a não ser da cruz de Cristo. Então Paulo se gloriava da cruz. Outro grande exemplo da cruz da vida de Paulo está nos capítulos 11 e 12 de 2 Coríntios. Se você quiser ampliar mais o contexto para entender esse assunto, você pode começar desde o capítulo 10, quando Paulo vai falar sobre os falsos apóstolos, os falsos irmãos, as perseguições que ele sofria entre os irmãos, aquelas desaprovações, rejeições, resistência. No capítulo 11 ele detalha isso, falando do seu sofrimento, das suas lutas, das perseguições, dos açoites, dos naufrágios, às vezes que ele teve que dormir ao relento, aos abandonos, às prisões. Então ele termina o capítulo 11 de 2 Coríntios falando tudo isso. Primeiro ele vai falar sobre a cruz do tratamento entre os irmãos. Depois ele vai falar da cruz do exercício do seu ministério em relação ao mundo. Aí quando ele entra no capítulo 12, ele diz assim: conheço um homem em Cristo. Não existe uma definição para aquilo que é cristão de maneira mais elevada do que aquilo que vemos nessa frase. O cristão é a vida de um homem em Cristo, é a vida de uma mulher em Cristo. Conheço um homem em Cristo. Aí ele vai dizer que este homem em Cristo, ele subiu até o terceiro céus. Aí ele diz assim: não sei se no corpo ou fora do corpo. E ele vai dizer que este homem em Cristo, ele teve revelações impressionantes. Ele ouviu palavras inefáveis, que no ouvido humano não é digno de ouvir. Aí ele prossegue dizendo: porém, para que aí você vai entender que ele estava falando dele mesmo, para que eu não me ensoberbecesse na minha carne, Deus colocou um espinho para tratar com ela, como mensageiro de Satanás, que me esbofeteava dia e noite. E sobre isto eu orei 3 vezes ao Senhor, e o pedi para que ele removesse de mim. Porém ele me disse: a minha graça te basta,
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você vê que quadro lindo nós temos aqui do trabalho da cruz na vida de um homem. Meus irmãos e irmãs, preste atenção nisso, porque isto é a cruz, este é o trabalho da cruz na nossa vida. Muitos especulam sobre o espinho na carne de Paulo, e irmãos inventam tanta coisa. Eu peço aos irmãos, nunca fique bisbilhotando a palavra de Deus, especulando na palavra de Deus o que você deseja encontrar. Procure na palavra de Deus aquilo que Deus quer te falar. Tome muito cuidado de ficar com achismos. O espinho na carne era um problema da vista. O espinho na carne era isso. O contexto vai nos dizer que o espinho na carne de Paulo eram as lutas, provações, privações que ele sofria. Se você estuda a vida de Paulo, você conhece a vida de Paulo, você vai ver que o ministério de Paulo, ele durou 33 anos, ele teve 3 períodos de 11 anos. Os primeiros 11 anos da vida de Paulo foram frutíferos. Em que sentido? Da vida interior. Foi aquele tempo que ele passou no deserto da Arábia, que ele esteve em Tarso, que ele foi para Antioquia. Aquele foi o tempo onde Deus estava treinando o espírito de Paulo, as emoções de Paulo, sua alma, preparando o seu vaso. A segunda parte dos 11 anos foi o tempo mais frutífero. Foi quando ele passou a servir entre as igrejas na Galácia por 5 anos. Aquela região da Galácia, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia. Ali esteve Paulo durante 11 anos, pregando o Evangelho. De maneira extraordinária, o Espírito usou este homem nessa segunda fase, de maneira sobrenatural. Agora a última fase, os últimos 11 anos, foi de um intenso trabalho da cruz esmagando ele. Essa última fase foi marcada por muitas prisões. Foi o tempo que ele mais sofreu na sua carne. Foram viagens solitárias. E aqui você vê um homem quebrantado. E a vida dele pode ser marcada da seguinte maneira nessas 3 fases. Você vai ver Paulo escrevendo aos irmãos, aos coríntios, ele vai dizer que ele era o menor dos apóstolos. Depois ele escreve aos irmãos em Éfeso, ele se sentiu menor entre os santos, texto que nós lemos ontem no capítulo 3, versículo 8, e já no final da sua vida ele escreve a Timóteo, ele diz assim: a mim, o principal dos pecadores. Então você vê quanto mais a vida dele aprofundava em Cristo, mais miserável ele se sentia. Como é possível isso, irmãos? Trabalho da cruz. Trabalho da cruz. Nosso Senhor, quando ele foi tentado lá no deserto por Satanás, ele foi tentado em 3 áreas que revelam as compulsões da nossa alma: ser popular, ser espetacular e ser poderoso. Veja isso, irmãos. Satanás propôs para ele transformar pedras em pães. Satanás propôs para ele pular do pináculo do templo. Satanás propôs para ele os reinos deste mundo, e tudo ele negou, porque ele não quis ser um líder popular, alimentando os pobres com os pães. Ele também não quis ser um líder espetacular, dando espetáculo, pulando do pináculo do templo, e nem tampouco ele quis ser um líder poderoso. Ele escolheu o caminho da cruz, porque é no caminho da cruz que está a nossa força espiritual. Vou te dar um exemplo claro também sobre Sansão. Lembre-se de Sansão. Se você estudar todo o contexto, começando no capítulo 3 do livro de Juízes, até a história de Sansão, você vai descobrir que houve vários cativeiros em Israel. E quando você soma todo o tempo desses cativeiros, você vai chegar a 111 anos. Isto é, até chegar Sansão, até ele se tornar juiz em Israel, Israel havia passado por vários cativeiros, 111 anos de cativeiro. Então Deus levanta um nazireu, para que este fosse juiz de Israel.
Se você estudar precisamente a cronologia daquele tempo, era a época do sacerdote Eli, aquele sacerdote apostata, que nós encontramos ali nos primeiros capítulos de 1 Samuel. Era no tempo dele que Deus levantou Sansão. E se você olhar, Sansão, ele tinha algo interior na sua vida, que era a razão da sua força, a sua consagração. E como nazireu, ele tinha o cabelo comprido. Como nazireu, ele não poderia chegar perto de nenhum animal ou pessoa morta, e ele não poderia beber vinho. Então a Bíblia fala, irmãos, que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, mas o nazireu tinha, e isso é um sinal da cruz na sua vida. Era a cruz, era uma vergonha para ele. Onde chegava estava aquele homem, com seus cabelos compridos, mas ele tinha uma realidade interior, ele deveria permanecer ali, porque ele era consagrado. Ele não deveria chegar perto de nenhum animal ou pessoa morta, porque a força do pecado, segundo Romanos, é para a morte. Então tudo isso tinha um sinal espiritual, era uma experiência espiritual, havia uma realidade espiritual por detrás de cada uma dessas coisas, que nós vemos no Novo Testamento. E ele também não podia beber vinho. Por quê? Porque vinho estava associado ao prazer, ao gozo e à alegria. E como homem consagrado, toda a sua alegria deveria ser ao Senhor. Os sacerdotes, eles bebiam vinho, porém quando eles entravam no lugar santo, ou ministrar no lugar santíssimo, eles não poderiam beber naquele dia. Isso apontava para que aquele nazireu, ele não poderia beber vinho, porque ele estava diante de Deus, como no Santo dos Santos, a todo o tempo. Essa era a vida de um homem consagrado, essa era a vida de Sansão, mas ele não quis andar no caminho da cruz, e ele foi brincando com a sua carne, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 13, ele foi fazendo provisão para a carne. Com a carne não se brinca. Todas as pessoas que brincam com a carne, um dia serão vencidos por ela. Permita-me colocar um parêntese pequenininho aqui. Os amalequitas, já ouviu falar dos amalequitas na Bíblia? Claro que sim. Os amalequitas é uma figura da carne, eles são descendentes de Saul. Vou dar um salto aqui. Ali no capítulo 16, 17 do livro de Êxodo, quando a nação de Israel chegou em Refidim, os amalequitas vieram e atacaram Israel pelas costas. Aí a Bíblia diz que Josué veio com a sua espada e desbaratou os amalequitas. Aquilo ficou no coração de Deus, porque os amalequitas é uma figura da carne, da força da carne, traiçoeiro, atacou pelas costas. Aí Deus disse que ele iria riscar o nome de Amaleque da face da terra. Aí você vai ver que Deus chama Saul para aniquilar os amalequitas, e Saul foi guerrear contra os amalequitas, mas ele trouxe o melhor de Amaleque. Quando Samuel chegou e perguntou para Saul: que barulho é esse? E Samuel foi averiguar, eram os despojos dos amalequitas. Aí Saul disse assim: não, o povo quis trazer, mas olha, é só o melhor, nós queremos oferecer isso ao Senhor. Irmãos, carne não agrada ao Senhor, Deus não quer a nossa carne. Não adianta você adorar a Deus na sua carne, não adianta você pregar na sua carne. Deus não busca adoração, Deus não quer a nossa adoração, Deus quer o adorador, porque se o adorador não for uma adoração, o que ele canta não serve para nada diante de Deus. Deus busca adorador. Quando o adorador está diante de Deus, qualquer expressão que ele faça, toca o coração de Deus. Então isso é muito sério, irmãos. Aqui você vê carne querendo agradar a Deus. A mesma coisa que Abraão fez quando ele gerou Ismael. A fé de Abraão e a carnalidade de Sara se uniram para poder providenciar Ismael. Ismael é o resultado da carne e a fé. Nós, irmãos, não podemos ser governados com a carne. Nossa carne não converte.
O máximo que ela se torna é religiosa. Carne religiosa é tão pervertida como uma carne essencialmente carnal, maligna, perversa, mundana. A religiosidade na carne é simplesmente uma máscara, um véu. Então, vamos entender isso. Saul não matou os amalequitas. O que acontece, irmãos? Então, deixe-me resumir a história, fechar esse parênteses. Quando você chega em 2 Samuel, capítulo 1, você tem a morte de Saul. E Davi, ele recebe um jovem que chega até ele, para dar as boas novas. Esse jovem estava muito empolgado, porque ele achou que, contando para Davi o que havia acontecido com Saul, ele poderia até, quem sabe, receber alguma medalha. Aí ele chegou para Davi e deu a notícia que Saul estava morto. Aí Davi perguntou, como foi que ele morreu? Aí ele disse, ele estava ferido, eu estava passando, e ele pediu que eu pegasse a minha lança e transpassasse ele. Aí Davi perguntou, quem é você? E ele respondeu, sou um amalequita. Eu vou te dizer, aquilo da carne, que você ainda faz concessão na sua alma, aquilo que você esconde da carne dentro de você, é o que te matará, é o que te destruirá. Com a carne não se brinca. Por isso a cruz é tão necessária na nossa vida, irmãos, porque nós temos uma carne que não converte, nós temos um ego que não converte, e às vezes a gente fica se perguntando, por que sofremos tanto? Deus trabalha a cruz de diversas maneiras na nossa vida, são várias maneiras que Ele utiliza a cruz para nos quebrantar. Você vê a vida de Jacó, como que é a figura que mais nos marca em Jacó? Podemos citar muitas, alguns de nós aqui podem ter algumas imagens interessantes de Jacó, porém para mim, a imagem mais interessante de Jacó, é ele dobrado sobre o seu bordão, adorando a Deus, quando o Senhor o venceu lá em Jaboque, porque Jacó era um homem que não se rendia, Jacó era um homem que não se colocava por baixo de nada e nem de ninguém, e nem de Deus, mas o Senhor, Ele foi colocando Jacó numa situação que ele não tinha saída, aí Deus leva ele para o vale de Jaboque, aí a Bíblia diz que ali um anjo lutava com ele, o anjo do Senhor. Irmãos, tente estudar sobre o anjo do Senhor no Antigo Testamento, as teofanias cristológicas. A Bíblia diz que esse anjo lutava com Jacó, e quando o anjo viu que não podia com Jacó, sabe o que ele fez? Tocou na articulação da coxa de Jacó. Sabe o que é isso? É o golpe da cruz. Jacó viveu o restante da sua vida com a articulação da sua coxa ferida. Isso é importante, irmãos, porque se você encontrar um cristão que ele não tem as marcas de Cristo, as cicatrizes da cruz, ele não conheceu o Senhor, ele ainda tem uma vida espiritualmente pobre. Pessoas que vivem correndo da cruz. Deus, Ele não impõe a cruz sobre nós, Deus não impõe, Deus nos conduz como um bom pastor, mas lembra, Ele conduz com vara para disciplinar, com cajado para guiar, e essa vara é o tratamento, o trabalho da cruz. Porém, se você rejeita, se você não quer, Deus não vai impor a cruz, mas Ele sabe que a única maneira de nós participarmos plenamente da sua santidade é que Ele venha nos disciplinar pelo trabalho da cruz. A cruz é simplesmente nós aceitarmos com toda gratidão a vontade de Deus sobre nós, porque, irmãos, veja bem, você acha que uma pessoa que não tem Cristo, e eu te dou até o Salmo 73 para você meditar depois, aquele Salmo de Asaf, tão lindo, você acha que uma pessoa no mundo, você fica olhando aí essas capas de revistas, vendo essas pessoas ímpias, famosos, atores, jogadores, essas pessoas do mundo, dando aquele sorriso, ostentando relógios caríssimos, seus padrões de vida elevados,
E a gente olha para essas pessoas e acha que essas são as pessoas mais felizes da terra. Irmãos, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Porque para a sepultura ninguém leva a sua ostentação, para a sepultura ninguém leva a sua fama. Agora, você acha que essas pessoas não têm angústias, não têm limitações, não têm frustrações, não têm decepções? Tem, só que isso é a consequência do próprio pecado deles. Sabe o que é glorioso na nossa vida? É você entender que tudo na sua vida, a partir do novo nascimento, é um trabalho de Deus. Não existe nada ocasional, nada circunstancial. Tudo que ocorre é providencial, porque nós estamos numa outra esfera de vida. É claro que acontece conosco tudo que pode acontecer com um ímpio. Nós podemos perder entes queridos, nós podemos sofrer acidentes, nós podemos ter uma doença gravíssima, sofrer de uma doença gravíssima, podemos viver tantas coisas que o mundo também vive, mas com o único diferencial: tudo na nossa vida tem um caminho de Deus, tudo na nossa vida tem um trabalho de Deus, tudo na nossa vida tem uma revelação de Deus. Vou dar um exemplo para vocês, rápido. Lembra quando Jesus curou 10 leprosos, Lucas 17? Então a Bíblia diz que ele curou aqueles leprosos, e aqueles leprosos saíram correndo para o sacerdote para poder fazer o ato da purificação. Eram 10 leprosos, mas você se lembra que somente um voltou para o Senhor? Qual a diferença aqui? A diferença é que 9 leprosos foram curados, mas só um foi libertado. Por quê? Irmãos, veja como é curioso isso. Você tem uma doença gravíssima, e você ora ao Senhor: Senhor, eu quero essa cura, o Senhor, tudo bem, a cura vem. Significa que você não vai morrer daquela doença? Claro, mas pode morrer de outra. A questão é que nós tratamos de maneira errada com Deus, quando pedimos algo, seja cura, seja o que for. E outra, a gente recebe uma bênção, a gente dá testemunho da bênção. Milagre é diferente. Por isso que João, quando fala de milagre, ele usa a palavra sinal. Biblicamente falando, o sinal é um símbolo que traz consigo, ou uma experiência que traz consigo um caminho, uma marca. Porque quando o Senhor faz algo na nossa vida, Ele não está dando apenas uma resposta para o que nós queremos, Ele está dando Ele mesmo. Não é a cura que você recebeu daquela doença que você clamou, foi o Senhor mesmo como graça que se derramou a você. Não é o que você ganhou de saúde, é o que você ganhou de vida com Ele, de experiência com Ele. Então muitas pessoas, elas recebem o milagre, elas só recebem o milagre. E milagre, se você for lá em Aparecida do Norte, tem uma sala 10 vezes maior do que essa, de pessoas que receberam milagres. Se você for no centro de espírita, você vai ver lá pessoas que testemunham milagres. E se você olhar o livro de Apocalipse, você vai ver que existem milagres na esfera do mal, onde o anticristo vai enganar através do falso profeta muitas pessoas. Então, o que é o milagre para o cristão? O milagre para o cristão é uma experiência com Deus. O milagre para o cristão não é receber a cura de algo, ou a bênção sobre algo, é receber o Senhor mesmo. Aquele único leproso, sabe o que ele ganhou? Ele ganhou Cristo. E sabe o que aqueles outros 9 ganharam? As bênçãos de Cristo. Por isso que a Bíblia diz assim: Deus revelou os seus caminhos para Moisés, e os seus feitos para os filhos de Israel. Israel conhecia a Deus pelas suas obras, porém Moisés conhecia a Deus pela sua face. Vou dar um exemplo rápido sobre isso. Desculpe me abrir tantas janelas assim, mas lembre-se, eu citei isso numa das palavras, quando lá nos campos de Moabe, a Bíblia diz que Moisés deixou de glorificar a Deus naquela rocha. Aí por essa razão, ele não entrou na terra de Canaã. E nós podemos até julgar a Deus
Porque ele não deixou Moisés entrar na terra de Canaã. É como se Deus fosse injusto, não deixar Moisés entrar na terra de Canaã. E pior, quando você abre Deuteronômio 34, aí você vê lá no versículo 5, Deus mostrando a terra de Canaã para Moisés. Quer dizer, ele vê a terra, mas não pode entrar na terra. Isso é muita maldade. É mesmo, irmãos? É assim que a gente vê? E sabe por que a gente julga Deus assim? Porque nós relacionamos com Deus não é por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Isto é, eu amo a Deus até que Ele faça o que eu quero. A gente não admite isso com a boca, mas é assim que a gente pensa. Nós somos gratos a Deus porque Ele faz algo por nós, mas nunca por aquilo que Ele é para nós. Essa é a questão de Satanás e Jó diante de Deus. Sabe o que Satanás diz para Deus? Satanás duvida, Satanás acha impossível o homem amar a Deus pelo simples fato de Deus ser Deus. Para Satanás, a integridade de Jó tinha algum valor para ele. Era lucrativo para Jó ser íntegro, porque Deus abençoava ele. Essa é a tese de Satanás. Irmãos, não deve ser assim. Então, quando você vê o versículo 10 do capítulo 34 de Deuteronômio, diz assim: nunca houve homem na terra como Moisés, que falava com Deus face a face. Ele não entrou na terra prometida, mas ele ganhou a face de Deus. A face de Deus é maior do que Canaã. A experiência com Deus é maior do que qualquer cura. Por quê? Irmãos, imagine se nossa vida cristã se baseia só nisso. Eu tenho problemas e Deus tem soluções. Imagine, irmãos, e quando uma solução não chegar, Deus diminui no seu valor para mim? Geralmente sim. Geralmente nossa fé, ela só funciona para constranger Deus a fazer nossa vontade. Isso não é fé. Fé, você precisa ter fé até para ouvir o não de Deus. Você tem que ter fé até mesmo para perder, até para você não ter suas orações, até pelas suas orações não respondidas, você tem que ter fé e saber que tudo está no controle das suas mãos, porque nós não oramos para mudar a vontade de Deus, nós oramos para que a nossa vontade esteja debaixo da vontade de Deus. E se a nossa vontade não tiver harmonia com a vontade dele, que a dele prevaleça e que a nossa seja esmagada. Isso é fé, isso é relacionamento com Deus. Mas a nossa carne, irmãos, ela não aceita isso. É tão perigoso esse caminho. Então, vamos observar aqui a vida desses homens, os caminhos de Deus, seus tratamentos, a questão da nossa carne, os perigos que permeiam a nossa vida. E tudo isso tem a ver com o reino, porque a cruz é o caminho para o reino. Se a cruz não tratar com a nossa alma, irmãos, deixe-me abordar esse ponto. Você viu que aquilo que Saul não matou, destruiu ele. Uma amalequita. Que ponto delicado é esse, irmãos? E que advertência solene é esta? Aquilo que você não tratar na sua alma, será aquilo que vai te destruir. A palavra diz: o vosso pecado vos achará. E acha mesmo, irmãos. Um dia vai refletir no seu casamento, um dia vai refletir nos seus filhos, um dia vai refletir aquilo que você não tratou, aquilo que você não abandonou, aquilo que você conserva as 7 chaves, aquilo que você mantém nos lugares escuros do seu coração. Isso um dia se voltará contra você, trará perdas, angústias, tristezas. Como Sansão, não podemos fazer concessão com o pecado, porque é na vida de consagração que consiste a nossa força espiritual. Vou repetir: é na nossa vida de consagração que consiste a nossa força espiritual. Você pode pensar assim: irmão, eu pensava que a minha vida espiritual, a minha força espiritual estava na minha vida de oração. Eu pensava que a minha força espiritual estava no jejum. O que adianta você orar e jejuar e não ter um coração consagrado?
Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, é um perigo viver a vida cristã de maneira superficial, passando por cima de fundamentos. Nossa carne tem que ser tratada, nossa carne tem que ser profundamente tratada pelo trabalho da cruz. Então você vai ver esses homens de Deus, você vê o caminho de Jacó, o caminho de Sansão, o caminho de Paulo. Estude a vida desses homens, você verá o trabalho da cruz, como a cruz foi necessária na vida deles. Você vê na vida de Paulo, como esse homem teve um ministério frutífero, mas ele permitiu que a cruz, ele aceitou a vontade de Deus. Deus mesmo falou que seria duro para Paulo, se ele endurecesse diante daquele agulhão, aquele ferro de conduzir o bom e bravo. Então o Senhor disse isso para Paulo: dura coisa será para ti, se você se voltar, se você se rebeliar. Então, irmãos, às vezes a gente está passando uma luta, e sentimos esmagados por ela. A tendência natural é você querer mover os céus e a terra para que aquele problema se resolva. Sabe o que eu chamo isso, irmãos? Colocar band-aid em cima de câncer. Nós queremos colocar o band-aid em cima do câncer. Nós queremos tratar o problema, mas não a causa. E nós precisamos conhecer a causa, e saber por quê. Por que isso está acontecendo? Porque nós não andamos em trevas, irmãos. O Espírito Santo foi dado para trazer iluminação na nossa mente. O Espírito Santo foi dado para nos abençoar com o dom de discernimento de espírito. Nós precisamos ter discernimento para saber o que realmente está acontecendo na minha vida, no meu casamento, no meu lar. O que é que está acontecendo? Porque muitas vezes a gente ora dando tiro para o ar, e o Senhor está movendo sua cruz. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida e a gente culpa o diabo, e não é o diabo, irmãos. Deus pode até usá-lo, mas pode ser que não seja ele que está querendo fazer algo com você. O Senhor pode permitir ele. Existem muitas coisas que acontecem, e você não percebe. Nós temos que sair desse ambiente de espiritualismo. Tudo você espiritualiza, e não temos discernimento, não temos conhecimento, não sabemos quais são os tratamentos de Deus, e aí ficamos anos com um problema. Paulo, sabe quanto tempo que ele orou por causa do espinho na carne? 3 vezes. E por que ele orou 3 vezes? Porque ele entendeu que Deus não ia tirar o espinho da sua carne. Sabe o que Deus deu para Paulo? Foi graça para ele suportar os espinhos. Quantas vezes as pessoas reclamam do casamento? Irmão, meu cônjuge, a minha esposa, meu esposo, irmão. Mas pode ser que no seu casamento Deus está trabalhando o seu caráter. Entende? E a gente não percebe, irmãos, e acha que o problema é o outro. O problema somos nós. E se você entender o trabalho da cruz trabalhando em você, vai ser uma bênção para o outro. A graça derramada em você vai transformar o seu caráter, e você vai ver que o grande problema do casamento não é o seu cônjuge, é você. Uma experiência atual de um irmão, ele passou uma grande crise no seu casamento, e foi linda a experiência que ele viveu. Esse irmão, ele tinha um problema no casamento muito grave, e logo a seguir, a esposa entrou em menopausa, entrou em depressão, e tudo. Mas ali, naqueles 8 meses, uma mulher que não reagia aos seus carinhos, uma mulher nervosa, impaciente. Então ele dizia assim: minha esposa virou uma outra pessoa, eu não casei com essa mulher. E a carne dele dizia: separa dela. Mas ele disse: não. Ele entrou diante do Senhor e foi orar ao Senhor, e o Senhor falou para ele: eu não estou tratando com ela, eu estou tratando com você. O problema não é ela, o problema é você. E ele escutou isso na oração com Deus, o Senhor falando no seu espírito. Então ele dizia assim: Deus foi me mostrar o monstro que eu era, Deus foi me mostrar quão duro. Ele me chamou a atenção usando muitas coisas, eu nunca ouvi. Agora ele mexeu numa coisa,
Deus me colocou numa situação que eu não tenho como fazer, a não ser, não é nem ir ao pó, é descer abaixo do pó. E ele desceu. E durante aqueles 8 meses, sem nenhum contato emocional físico, ele ajoelhava aos pés da cama, e ele passava a interceder pela sua esposa, e se arrepender diante de Deus, de nunca ter feito aquilo daquela maneira. Nunca exerceu o sacerdócio com o coração quebrantado na sua casa, mas um homem acomodado, que não demonstrava amor pela sua esposa, que sempre queria receber tudo nas mãos, aquele marido egoísta, soberbo, muito espiritualista, agora está ali no pó, porque ele não tem outra saída a não ser jogar toda a sua vida fora, tomar um outro rumo, abandonar sua esposa, que estava doente, ir embora de casa. E ele dizia, todos os dias, nesses 8 meses, eu pensei, como largar essa mulher? Mas Deus me levou ao fim de mim mesmo. E hoje, ele disse, depois de mais de 30 anos, eu tenho o casamento que eu nunca tive. Não foi porque Deus mudou a minha mulher, foi porque Deus mudou a mim. Sabe como é possível isso, irmãos? Caminho da cruz. Caminho da cruz. Porque se a cruz não age na nossa vida, irmãos, nós nos tornamos as piores pessoas para os irmãos, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. A soberba cega os nossos olhos, a arrogância nos torna prepotentes, e esse espiritualismo começa a possuir nossa mente, e a gente fala de Deus, fala da palavra, fala do Espírito Santo, fala dos dons, fala do fruto do Espírito, a gente fala dessas coisas com tanta maestria, como se nós estivéssemos em experiência com isso. Não temos nada, irmãos, é carne dissimulada, carne religiosa, mas graças a Deus, ele tem o caminho da cruz, ele vem com o seu agulhão, ele vai de cá, ele vai tratando aqui, tentando fazer você render. Quanto mais você demora a se render, mais a cruz vai intensificando o trabalho na sua vida, até o momento que você diz, tua graça me basta, Senhor. Entende? Paulo foi fácil, embora o caminho de cruz durou tanto tempo, mas quando ele aprendeu o caminho da graça, amém, porque no caminho da graça, irmãos, você experimenta um amor verdadeiro. No caminho da graça, você passa a ter um relacionamento puro com Deus, com seu cônjuge, com os irmãos. Você passa a experimentar a verdade nos seus olhos, no seu íntimo. Esse é o caminho da graça. Mas para que nós entremos no desfrute da graça, nós temos que entrar, permitir o trabalho da cruz na nossa vida. Irmãos, ninguém nasce um pecador predestinado ao céu. Todos nós nascemos pecadores condenados ao inferno. Se você crê no predeterminismo, problema seu, mas eu não creio. Eu não acredito, irmãos, que nascemos de Adão, já nascemos salvos. Eu já fui predestinado. Estude a palavra predestinação na Bíblia, eu vou te dar uma lição, se você tem dúvida quanto a isso. Veja se todas as vezes que a palavra predestinação acontece, o contexto não está falando de filiação. Filiação. Ok? Coloque essas duas palavras aí, predestinação e filiação. Então a predestinação tem relação com os filhos. Nunca pense que Deus, na sua presciência, ele já determinou quem vai ser salvo e quem vai para o inferno. Esse Deus não existe no céu, só existe na mente de uma pessoa que tem uma visão deturpada do que é o evangelho da glória de Deus, o evangelho da glória da graça de Deus. Não é possível ser assim, irmãos, não é possível. Aí nós vamos chamar a cruz de um teatro de Deus. Eu creio na graça, mas eu creio na responsabilidade, que é isso que para mim está claro na palavra de Deus. Determinismo não, hipercalvinismo não. Calvino não ensinou hipercalvinismo, foram os seus seguidores, não Calvino. Então vamos ter muito cuidado com essas coisas, irmãos. A cruz, ela é fundamental. Deixe-me colocar alguns textos para vocês, onde a cruz se faz tão necessária na nossa vida. Mateus, capítulo 10.
Mateus capítulo 10, versículo 34 até o 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Esse texto parece uma contradição do Senhor, não é? Mas eu sempre digo para vocês, nunca interprete nenhum texto olhando apenas para ele. Se Jesus era o príncipe da paz, por que ele não veio trazer paz? Isso contradiz com o que está em Efésios capítulo 2. Então não tem nada a ver. Vamos entender todo o contexto para sabermos o que ele quer dizer. Porque vim para que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Aí você fica arrepiado. Esse Jesus aqui eu não conheço. Espera, não é isso que ele está falando. Ele não veio para trazer contenda, ok? E serão os inimigos do homem os de sua casa. Aí agora, vamos entender. O que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que acha sua vida, perdê-la-á. E o que perde sua vida, por causa de mim, achá-la-á. A palavra vida aqui é a palavra alma, psique, alma. Quando o nosso Senhor está dizendo que Ele não veio trazer a paz, veio trazer a espada, não é que Ele é o causador disso, não é que Ele veio causar isso, provocar isso, mas que por causa dele, muitos teriam que renunciar sua própria família, muitos, e por causa dele, e você sabe disso, muitos que estão aqui sabem, que o dia que receberam Jesus, foram isolados da sua própria casa, muitos, porque receberam o Senhor, ele diz, eu vim para trazer espada na Bíblia, fala da palavra, olhe o que diz Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é uma espada, cortante e penetrante. Então por causa da espada, por causa da palavra, o que queria acontecer? E isso aconteceu, irmão, justamente naquele tempo, os discípulos naquele contexto histórico, eles viveram isso muito mais do que nós, porque o judaísmo era uma religião, onde a família já nascia no judaísmo, e quando você saía do judaísmo, você deveria abrir mão da sua família toda, você era excluído da família. Hoje não é tanto assim, mas eu mesmo conheci, irmãos, certa feita eu me hospedei com uma família no Paraná, em Curitiba, no Paraná, e foi muito estranho para mim, porque era um lote muito grande, e havia duas grandes casas. No fundo ficava a casa do irmão onde eu estava hospedado, na frente a casa dos seus pais, e eu sempre percebi que quando eles passavam, os pais estavam ali, os pais abaixavam a cabeça. Estranho, não vou dizer o nome da denominação, da religião dos pais, para evitar qualquer polêmica, mas o que acontece, que aquilo me chamou a atenção e perguntei, não são seus pais? Ele disse sim. E vocês não se cumprimentam? Ele disse, Luiz, infelizmente não, e não é nem porque a gente quer, desde que nós convertemos, eles nos baniram, meus filhos estão aqui, eles não podem ir na casa deles ver os avós, por causa da religião. Eu estou usando isso como exemplo, porque era daquela forma naquele tempo, religiões exclusivistas, o judaísmo era. Então quando alguém convertia, e era isso que o Senhor estava dizendo, era isso que acontecia, mas o princípio espiritual que eu quero extrair, não é este, o princípio espiritual que eu quero extrair, é que o trabalho da cruz, ele vem tratar com os nossos afetos distorcidos. Quando a cruz entra na nossa vida, ela trata com esses afetos. Se nós não tivermos afetos tratados, nós teremos relacionamentos doentios, relacionamentos que não agradam o Senhor, relacionamentos que se tornarão uma idolatria nas nossas emoções, no nosso caráter, aonde pessoas e coisas
vão assumir o controle das nossas emoções, das nossas atenções, e isto, irmãos, torna uma pessoa emocionalmente doente, e é aí que a cruz entra para tratar, para cortar. É isso que o nosso Senhor coloca como princípio, e é isso que você tem que observar. A cruz se faz necessária para tratar com os nossos afetos, porque se ela não trata com os nossos afetos, Cristo nunca adquire o lugar de centralidade na nossa mente e no nosso coração. E é sério isso, irmãos, porque as questões aqui, as reações devem ser práticas. A gente fala que Cristo, nós amamos Ele mais do que todas as coisas, e não amamos, irmãos. A gente até canta, Tu és tudo para mim, mas Ele não é, irmãos, não é. Às vezes o nosso animal de estimação ocupa um lugar muito mais importante na realidade prática do que o próprio Senhor. Nós fazemos dele um objeto de religiosidade e não de realidade espiritual. Nós não amamos, nós não entregamos tudo para Ele, Ele não é tudo para nós. Nós temos muitas coisas à frente dEle, nós temos muitas coisas que ocupam a nossa atenção, não Ele. E Ele tem que ocupar um lugar central, Ele tem que ocupar um lugar central em relação ao nosso casamento, em relação aos nossos filhos, em relação a todas as pessoas e coisas, porque se os nossos afetos não forem tratados pela cruz, Cristo nunca terá um lugar central, e se Ele não tem um lugar central na nossa vida, Ele também não tem um lugar secundário, porque Ele mesmo se retira. Sua vida, sua glória, sua presença nunca pode ser experimentada por nós, porque para que isso aconteça, Ele tem que ocupar o lugar central. Paulo diz assim: para mim, o viver é Cristo. Então, se Cristo é o nosso viver, então Ele é tudo, Ele é tudo. Se Ele não for tudo, irmãos, então Ele não é nada. Leve isso a sério, e a única forma de Cristo ser tudo é a cruz trabalhando os nossos afetos, a cruz trabalhando os nossos relacionamentos. Vamos correr aqui, irmãos. Vamos agora para Lucas, capítulo 17. Vou tentar concluir em 6 minutos. Vamos iniciar desde o versículo 28, Lucas 17, 28. Da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e seus bens em casa, não desça para pegá-los, e o que estiver no campo, da mesma forma, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo aquele que procura salvar sua vida, perdê-la-á, e todo o que perder, que a perder, conservá-la-á. Então nós vemos aqui mais um exemplo muito interessante, irmãos, sobre o trabalho da cruz, negar a nós mesmos. Agora eu quero que você observe todo o contexto aqui. O Senhor coloca esse contexto numa situação muito interessante. Gostaria de te convidar para abrir sua Bíblia aqui no capítulo 13 de Gênesis. Vamos ler apenas um versículo para que o Senhor nos ajude a montar um quadro para a nossa contemplação. Gênesis 13, 10 diz: levantou Ló seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que toda ela era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra.
Então você sabe bem o que aconteceu. Houve aquela contenda entre os pastores de Ló e de Abraão, e ali eles se dividiram, e Ló, quando olhou para aquela campina verde, bonita, parecendo o jardim do Senhor, ele escolheu aquele caminho, mas aquele, irmãos, não era o caminho da cruz, aquele era o caminho da morte espiritual, era o caminho do mundo. Mas tudo bem, então você já tem esse primeiro cenário, aquele lindo jardim do Senhor, mas era só uma máscara, era só uma proteção de tela. Vem comigo em Gênesis capítulo 19, versículo 17. Agora o Senhor vai tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Diz assim: e levando-os para fora, disseram: escapa por tua vida. A palavra vida aqui é a palavra hebraica nefesh, alma. Então veja o que o anjo está dizendo para ele: salva a tua alma. Deixa eu parar aqui e fazer um pequeno parênteses. Irmãos, a salvação, ela tem 3 degraus. Primeiro, salvação do espírito. Quando é que o nosso espírito é salvo? Quando você crê no Senhor. Nosso espírito estava morto, quando nós cremos, ele foi vivificado. Essa é a salvação do espírito, salvação do ladrão da cruz, não é? Essa é a salvação que todos recebemos. Mas existe uma outra salvação, que é a salvação da alma. A salvação da alma é um processo, é um trabalho da cruz. A salvação do espírito aconteceu porque Cristo morreu na cruz por nós. A salvação da alma, nós vamos salvar a alma através do caminho da cruz. E é sobre isso que nós estamos falando. O trabalho da cruz tem a ver com a salvação da nossa alma. Somos salvos, amém. Quanto a essa salvação, a nossa redenção está diante de Deus, nos tornamos filhos. Mas agora, irmãos, tem responsabilidades, que é o próximo assunto da segunda parte, que é o reino. Tem responsabilidade. Vida cristã é vida de responsabilidade. Nossa fé exige responsabilidade. Então aqui, salva a tua alma. Olhe bem, como salvar a alma? Não olhes para trás de ti. Essa palavra olhes aqui, no hebraico significa, não contemple, não dê uma atenção demasiada, exagerada. Salva a tua alma, não dê uma atenção demasiada a Sodoma e Gomorra. Agora vem comigo, por favor. Versículo 26, e a mulher de Ló olhou. Essa palavra olhou aqui no versículo 26, é a mesma palavra olhes, aqui no versículo 17, então o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela deu uma demasiada atenção, irmãos, sabe qual é o problema? Que às vezes a gente acha que a mulher de Ló, ela voltou o rosto para trás, não é, a composição hebraica aqui indica, não foi que ela olhou para trás, é que o coração dela estava entulhado de Sodoma e Gomorra. A questão aqui é mais contemplativa, não é que ela saiu correndo e olhou para trás e ficou uma estátua de cabeça para trás. Aqui é muito mais sutil, não é olhar, porque na verdade, irmãos, quem enxerga é o cérebro. O sentido aqui é que quando eles saíram de Sodoma, aquela mulher estava com pesar no coração dela por Sodoma, por tudo aquilo que era Sodoma. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela, por isso ela se tornou uma estátua de sal, uma representação. A palavra estátua lá é representação. Estão vendo, irmãos? Sério, delicado isso. Então por que o Senhor cita a cruz agora, ali em Lucas 17, para corrigir isso, irmãos? Corrigir os nossos afetos, as nossas motivações, os nossos interesses, as nossas buscas, porque nós convertemos ao Senhor, mas existe muito do mundo dentro de nós. Quando Israel saiu do Egito, eles ficavam lembrando das comidas do Egito. Chegou um momento que eles disseram assim para Deus: nós não suportamos esse pão fastio. Irmãos, a tradução disso é tão forte, eles estavam dizendo assim para Deus: nós não suportamos esse maná nojento. Sério? Não estou forçando o texto não, eles falam para Deus: nós não suportamos esse maná nojento. Lá no Egito a gente comia pepino, aquelas comidas do Egito, mas eles comiam, sabe como, irmãos? Debaixo de chicote, escravos,
trabalhando 24 horas para Faraó, edificando os palácios do Faraó. Eles trabalhavam como escravos. Veja como é a alma, irmãos. A pessoa sai do mundo, fica com o mundo dentro do coração. Por isso que a cruz tem que vir e tratar. O Senhor diz: quem não negar a si mesmo, quem não perder a sua vida da alma, não é que você vai jogar a alma fora. Não, irmãos. A alma tem 3 faculdades. Quais são elas? Mente, vontade e emoção. Nossa mente precisa ser tratada pela palavra, renovada. Irmão, se nós não tivermos uma mente renovada, Paulo chega a dar um grito, ele dá um brado, não é uma palavra qualquer, ele dá um brado, e diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, consagração, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Aquilo que eu estava dizendo, Deus busca adorador. O culto, irmãos, não é um momento que nós nos reunimos para cantar. O culto é a nossa vida. Porque é muito fácil, irmãos. Eu sou um péssimo marido. Eu briguei com a minha mulher, falei uns palavrões em casa, chutei o balde, falei um tanto de asneira para os meus filhos, mas aí deu 6 horas, eu tomei um banho, arrumei, peguei a Bíblia, disse: vamos para a igreja, vamos para a reunião, vamos para o culto. Aí chego no culto, levanto minhas mãos e canto Rude Cruz, Serigil, canto essas canções aqui, irmãos. Isso é uma vergonha, irmãos, isso é uma blasfêmia. Acho que Satanás até deve cruzar os braços, manear a cabeça e falar assim: meu pai, ele deve ficar assustado de ver tanta dissimulação por metro quadrado. É loucura, irmãos. Eu acho que pessoas assim, irmãos, nunca conheceu o Senhor. Nossa vida tem que ser uma vida de consagração. Nossa vida tem que ser um culto. Se nossa vida não é um culto, todo culto que nós prestamos ao Senhor é uma profanação. Por isso ele diz para aquela mulher que o Pai procura adoradores. Aí vem a adoração, que o adorem. Se Deus encontra o adorador, ele tem adoração. Deus não busca adoração, ele busca o adorador, porque quando ele encontra o adorador, ele tem adoração. Nossa vida que é o culto. O perigo, irmãos, e é um grande perigo, que a palavra de Deus e o mover de Deus só dure na nossa vida o tempo da reunião. A palavra de Deus só tem efeito até daqui a alguns minutos. Depois que termina, acabou o culto, acabou a palavra, acabou o temor, acabou a reverência, e nós tomamos o nosso caminho de morte. Isso é trágico, irmãos. Isso tem produzido uma igreja doente. Isso tem produzido uma igreja medíocre, infantil, que está atrasando a obra de Deus, que está atrapalhando a obra de Deus. Nós temos que entender que somos aquilo que o Senhor nos disse ontem, uma igreja cujo chamamento, cuja vocação é celestial. Então não podemos viver esse estilo de vida. Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento racional. Aí ele diz: e não vos conformeis, olha a mulher de Ló, com este mundo. Sabe o que significa essa palavra conformeis? Entrar na forma, entrar no molde do mundo. Mas, o que? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, uma faculdade da alma, mente. O que sinto, o que penso e o que quero, as 3 faculdades da alma. O que sinto, o que penso e o que quero, mente, vontade e emoção. Mente, o que penso. Colossenses 3, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Isso é mente renovada. Como nós podemos ter uma mente renovada? Pelo trabalho da palavra. Senão, como a mulher de Ló, nós vamos concentrar a nossa mente naquilo que é do mundo. E isso, irmãos, será uma grande perda. E a perda tem a ver com a responsabilidade no reino, que é o próximo assunto. Irmãos, eu tenho que terminar, e se o Senhor permitir, nós vamos começar ou recomeçar a partir desse ponto. Vamos orar. Amado Deus e Pai, no grande nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que continue falando conosco. Nos abençoe com a Tua palavra, Senhor. Revela-te mais e mais a nós. Oh Deus, nós temos uma grande necessidade
Que a tua palavra prevaleça na nossa vida, como ela prevaleceu na vida de Jacó lá no vale de Jaboque. Que ela possa nos perfurar, Senhor, que ela possa penetrar, que ela possa fazer a obra para a qual ela foi enviada. Clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.